Senhor me dá uma palavra linda, irmãos. Se não fosse a voz do Senhor, né? Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Salmo 18, versículo 13. Eu quero que você preste bastante atenção nessa noite em tudo que o Senhor quer para você. Talvez você já tenha feito muitas coisas nesse dia. Tire um pouco do seu tempo agora e diga: Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero te escutar nessa noite. Se o Senhor pode falar comigo, fala como o Senhor quiser, mas fala comigo. Eu não quero sair desse templo sem ouvir a tua voz. Então lemos o Salmo 18, o versículo é o versículo 13. Diz a palavra do Senhor: trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Pode sentar, meus queridos irmãos. Davi foi um homem aqui já experimentado, vivido. A gente vive uma vida, considerando aí 4 décadas, que é a partir do que oportuniza a minha experiência, e existe uma experiência diferente em cada fase da nossa vida. Tem um momento em nossa vida que nós precisamos de descanso. Davi estava vivendo esse momento que ele, ainda quando suspirava nessa terra, ele queria um descanso. E o texto deixa claro que Deus havia dado a ele um descanso, que a Bíblia chama de paz. Paz em relação aos inimigos de Davi. As guerras, porque Davi foi um homem que viveu uma vida de guerras. Deus deu a Davi um descanso também relacionado ao seu grande algoz, Saul. Mas quando Davi escreve esse salmo, ele está cantando uma vitória. Ele está glorificando a Deus por uma grande vitória que o Senhor havia concedido a ele, a ponto de ele poder olhar assim a sua história e dizer: eu passei muitas lutas, eu passei muitas tribulações, mas o Senhor me deu vitória. E aí ele traz nesse versículo, ele fala muitas coisas no texto, mas nesse versículo ele traz a perspectiva que ele tinha de Deus sobre 2 astros ou 3 astros aqui da criação, que é uma revelação externa da existência de Deus. Então ele fala do trovão. Deus é que faz trovejar segundo a palavra do Senhor. Ele diz: Deus faz trovejar. E Deus faz cair a chuva, que pode ser de granizo. E pode ser uma chuva também de pedras de fogo, de brasas de fogo. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Pela sua voz, segundo o texto, Deus faz isso. E quando Davi usa essa expressão, pela sua voz, ele está falando da palavra. Pela sua palavra o Senhor faz isso. E ele está dizendo, no contexto geral: o meu Deus é tão poderoso, ele é tão poderoso, não só porque me colocou até aqui, mas ele é tão poderoso, que pela sua voz, até os inimigos obedecem quando ele manda. Quero ver quem resiste à palavra do Senhor. Quero ver quem resiste à voz do Senhor. Quero ver. O indivíduo lá é muito poderoso, é muito arrogante, mas se Deus falar com ele, ele se transforma numa criança diante do Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, de que apesar de que nessa vida nós temos muitas guerras como Davi, nós muitas vezes enfrentamos muitos inimigos como Davi, perseguidores também, como Davi sofreu. Porque às vezes a gente vê o detalhe da vitória e esquece da história. Há uma canção que fala disso, é uma verdade. A gente pensa que as pessoas constroem as coisas num piscar de olhos. Mas
Cada um tem uma história e a forma de Deus nos dar a vitória é diferente, mas o poder é o mesmo. E Deus faz isso porque Ele tem uma voz muito poderosa. E Jesus está falando com você que Ele tem uma voz para a sua vida. Uma voz sobrenatural. Amém. A igreja, ela é a capacidade sobrenatural que existe no mundo, porque a igreja, ela tem a mente de Cristo. E ela tem a capacidade única neste mundo de poder gerenciar a visão de Deus para a humanidade, porque Deus se revela através da sua igreja. Mas a igreja é quem? É aquele que ouve a voz do Senhor. A voz do Senhor, segundo outros textos, é como um som de muitas águas. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Pela voz do Senhor, Deus fez tudo que você consegue ver, inclusive você. E quando Deus fez o homem, Ele ordenou o espírito do homem. O homem se tornou alma vivente. Mas tudo foi criado pela palavra do Senhor. Eu sei que existe nesse momento histórico do mundo, de pandemia, muitas vozes. A voz do medo, a voz da incerteza, a voz depressiva, a voz da angústia, a voz daquela que quer tirar de nós a capacidade de nós termos esperança. Mas a voz que é para a sua vida é a voz de Deus. Escute Deus na sua vida, amém? Amém. Porque se você ficar ouvindo muitas vozes, você vai se perder. Então escute a voz de quem tem poder de garantir a sua vida e seu futuro. Inclusive, não só a eternidade, mas o futuro aqui na terra. Porque o Senhor está cuidando do seu povo. Amém? Deus não confunde os que são seus. E Ele está cuidando do seu povo. Sabe, quando eu leio uma história como essa de Davi, dentro do contexto do texto que nós lemos, nós temos a certeza de uma coisa, que quando amadurecemos, em um momento da nossa vida que isso vai ocorrer de forma diferente, assim como o organismo funciona de cada um de forma diferente, a maturidade é um processo diferente, mas acredito que para a maioria, um dia a pessoa chega à maturidade, chega um momento da nossa vida que nós precisamos ter algumas certezas. A certeza, por exemplo, de viver o melhor. E como alguém pode viver o melhor nessa terra se essa pessoa não escutar a voz do Senhor? Davi é testemunha de que só é possível, para a vida dele foi assim, alguém chegar à plenitude, dentro da maturidade, sobre a capacidade de ter uma realização, se ele escutar a voz do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A gente tem que parar de escutar tantas coisas e achar tempo para ouvir a voz do Senhor. Você não tem tempo mais, não é? Seu tempo é para seus amigos, são para seus jogos, é para seu trabalho, é para sua empresa. Deus está chorando por você. E Ele quer falar com você. Ele quer que você volte e deixe espaço na sua vida para que Ele possa falar com você. Porque Deus tem uma voz que é um plano para a sua vida. Mas você precisa deixar que Ele faça isso. Tenha certeza de uma coisa, você precisa oportunizar para o Senhor a oportunidade de você viver uma vida pelo projeto dele, porque vai ser o melhor para você. Nós precisamos pensar 3 coisas sobre a voz de Deus. A primeira coisa que você tem que ter certeza sobre a voz de Deus é que Deus sempre falou e Ele nunca vai deixar de falar. Você está entendendo? Deus fala. Tem coisa que acontece comigo que Deus não diz o que é, mas eu sei que vai acontecer. Deus falou comigo essa semana. E quando
as coisas aconteceram, eu já sabia que ia acontecer alguma coisa. Deus fala, irmãos. Deus fala. Deus nunca vai nos deixar ser apanhado de surpresa. Porque quando nós escutamos a Deus, é como se o nosso coração fica preparado. E você vai ter as reações corretas se você ouvir a voz do Senhor. Um crente não pode ser pegado no contrapé. Ele precisa escutar a voz do Senhor. Às vezes você vai sair de casa, você não para orar, você vai fazer um negócio, você não escuta Deus. Você pode ter certeza, você tem tudo para dar errado. Mas se você parar e dizer, Deus fala comigo, me dá a direção, Deus te dará a direção. A segunda coisa que temos que pensar sobre a voz de Deus é querer ouvir a voz de Deus. É não resistir o fato de ouvir a voz de Deus. É não ter medo de ouvir a voz de Deus. Você já viu que quando o homem vai para o caminho do pecado, ele começa a ter medo de ouvir Deus? Quando lá no Éden pecaram, Deus chegou para falar com Adão e Eva, o que aconteceu com eles? Eles começaram a se esconder de Deus. O texto é claro. Mas nós que somos cristãos, precisamos ouvir a voz de Deus, ainda que seja para nos bater. A gente quer ouvir assim, né? Qual é a promessa de Deus para a minha vida? A gente está disposto a isso. Mas estamos pouco dispostos a ouvir aquela correção do Senhor. Mas eu aprendi uma coisa esses dias, eu disse a Deus essa semana algumas vezes, Deus está procurando alguém, me acha, Deus. Me acha. Deus quer achar nesta noite aqui. Deus quer achar onde você está me ouvindo. Você. Como um adorador, como um filho dele, como um servo dele, como alguém que ele pode contar com essa pessoa. Amém. E para isso você tem que ouvir a voz do Senhor. E na condição de pastor, eu digo assim, uma frase que já disseram, né? Pastor, uma das habilidades, uma das funções diante do Senhor, como sacerdote de um pastor, é ele não deixar que os crentes pequem em paz. O pastor tem que denunciar os pecados que ocorrem. Porque senão a igreja perece. Dentro da igreja tem problemas. A igreja não é um lugar sem problema. O que não pode é que nós estejamos fora do padrão de Deus. Alguém tem que ser profeta. Alguém tem que ser instrumento de Deus. Para que a igreja possa ser corrigida e ela prossiga para o projeto que foi alavancado e construído com o preço da cruz. Amém. Jesus Cristo pagou o preço por nós. Amém? Amém. Essa é a razão de estarmos aqui. E a terceira coisa que temos que entender sobre a voz de Deus é que tem que ter obediência. Não adianta você dizer que é crente, você vir ao templo e amar Jesus. Nós vimos um vídeo hoje falando sobre isso. Alguém praticou pecados na sua vida, não se arrependeu, era um crente, mas um crente carnal, não se arrependeu de ser um pecador, depois de já ter conhecido a palavra de Deus, depois ele se envolve num crime contra a Receita Federal do seu país, ele é preso, e depois alguém vai visitá-lo e ele diz, eu te agradeço, eu agradeço a Deus por eu estar aqui, porque se eu não tivesse essa situação, eu iria para o inferno. E ele conclui dizendo, existem milhares de pessoas que amam Jesus, mas não têm o temor de Deus, e irão para o inferno. Isso é sério. Quem não escutar a voz do Senhor para obedecer, está condenado tanto quanto qualquer outra pessoa que está lá fora. Se você não obedece a palavra, você não está escutando a voz de Deus, e Deus não tem compromisso com você. Às vezes nós nos deparamos com aquela situação de frustração, quando a coisa não deu certo, e a gente pensa assim, se eu tivesse ouvido a voz de Deus, porque Deus falou, mas você não escutou, aí quebrou a cara. Aí o que acontece? Vem um espírito do engano, que é o espírito de Satanás, e ele começa a lançar na sua mente, porque todas as vezes que acontece uma coisa ruim, a tendência nossa
é desconfiar do amor de Deus, do amor que Ele tem por nós. Quando tudo vai bem, oh Deus maravilhoso! Eu chego e estou arrepiando aqui, é bem assim, né? O irmão chega de lá para contar uma bênção, você está contra a bênção, e você fala, olha como é que eu estou arrepiando. Mas quando Deus permite que você passe por uma tribulação, aí o diabo lança a sua mente. Deus não é tão bom assim com você, não. Deixando você passar por uma esparrela dessa, por uma situação de desgaste dessa. E aí o inimigo trabalha 3 tipos de engano na mente humana. Preste atenção porque isso é sério. Porque se você não escutar a palavra, a voz de Deus, você vai escutar a voz do diabo. Porque ele também age. Se nós tivéssemos, irmãos, maior percepção do que acontece espiritualmente, você não pararia de orar. Você não perderia um culto. Você não deixaria a brecha para Satanás. Todos os dias você oraria. Todos os dias você leria a Bíblia. Você está o tempo todo ligado com as coisas de Deus, porque você não tem ideia como é que essa coisa funciona no mundo espiritual. Mas aí, quando a pessoa dá lugar a essa indiferença de não ouvir a voz do Senhor, vem a voz do engano. A primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte: Deus não me ouve. Desconfia de Deus. Deus não me ouve, não. Ouve lá o pastor, aí começa a apontar. Ou fulano de tal, mas a mim, ele não me ouve. Aí vem a segunda coisa que o diabo lança como engano. Deus não me responde. Afinal de contas, eu tenho pedido a Ele alguma coisa. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu já pedi a Deus coisas que Deus me dá instantaneamente. Eu já pedi a Deus coisas que tem 20 anos que eu estou esperando. Você entende que Deus trabalha de uma forma diferente do ser humano, daquelas situações que são presépios de oportunismo? Deus é diferente. Mas Ele está no controle, no comando de todas as coisas. Não tenho dúvida do caráter de Deus, irmãos. Os homens, eles são corruptos, eles são estranhos, eles mudam, eles são relativos ao momento. Hoje você tem uma pessoa com um caráter libado, só um crente verdadeiro, na maioria dos casos. Porque do contrário, você vai se decepcionar com muita gente. Mas Deus é aquele que responde a oração do seu povo. Nós nunca podemos duvidar de que Deus responde. A terceira coisa que o inimigo lança como engano: Deus não fala comigo. A pessoa começa a pensar essas 3 coisas: Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não fala comigo. Isso tudo é contrário à voz do Senhor. Isso tudo também é contrário à natureza de Deus. Deus quer ouvir você, Deus quer responder você, e Deus quer falar com você. Eu vou te mostrar na Bíblia como é que Deus fala. Talvez você comece a partir de hoje a ouvir Deus melhor. E você perceber que o problema nunca esteve em Deus, mas esteve em você. Você não sabe ouvir o Senhor. Existem muitas formas de Deus falar conosco. Sabia disso? Você sabia que quando eu vou expulsar, tem um caso de demônio que oprime uma pessoa, a Bíblia me dá autoridade para eu dizer ao demônio para ele sair. Não é verdade? Está escrito: em meu nome expulsarão os demônios. Mas não é o homem que expulsa o demônio, é o próprio Jesus. Por isso, antes eu oro: Senhor, repreenda o demônio. Aí depois eu digo: em nome de Jesus, sai. Porque tem gente que traz para si como se ele fosse capaz de lidar com o demônio. Nós não podemos lutar com um demônio pela nossa própria força e capacidade. Quem repreende o demônio é Jesus. Por isso que muita gente não consegue sair da luta, porque ele tenta fazer isso por conta própria. É Jesus que repreende o demônio, não somos nós.
Nós não temos esse poder, mas Ele tem. Amém? E no nome dele nós podemos repreender os demônios. Eu vou trazer para vocês aqui 3 fatos na Bíblia, onde Deus falou. 1 Samuel, capítulo 3, de 1 a 9. Não precisa abrir a Bíblia, eu vou comentar, porque o tempo aqui não vai dar. Mas ele conta a história do jovem. Ele ainda era adolescente. Samuel. Esse garoto, ele teve o privilégio de ouvir audivelmente a voz de Deus. Ele era tão imaturo que ele não conheceu a voz do Senhor. Por 3 vezes ele levanta da cama, porque a voz era Samuel. Ele levanta da cama por 3 vezes e vai ao quarto do sumo sacerdote que ele servia, Eli, e diz: meu Senhor está me chamando. Até que o sumo sacerdote teve discernimento e orientou o jovem que era o Senhor. E sabe qual foi a resposta de Samuel quando ele volta a 3ª vez? Aí já seria a 4ª vez que o Senhor chama Samuel. Que se você ouvir a voz de Deus, meu amigo, você vai passar dias saltando no seu espírito de alegria. Então ocorre que quando Samuel escuta pela 4ª vez a voz do Senhor dizer Samuel, aí Samuel diz: fala que o teu servo ouve. A primeira coisa, Deus pode falar audivelmente se Ele quiser falar. Porque a Bíblia garante que Deus não mudou. E seria um privilégio para qualquer um de nós ouvirmos a voz do Senhor. Lá em 1 Samuel, capítulo 10, de 1 a 7, Deus falou de uma forma diferente. Deus falou com sinais. Deus levantou Samuel para ungir a Saul. E Deus disse assim, através de Samuel: olha que coisa linda. Está aqui o rei, está aqui o profeta. E o profeta diz ao rei: rei, você vai por aquele caminho e em tal lugar vai acontecer tal coisa. É um sinal de Deus. Em outro lugar vai acontecer tal coisa. É um sinal de Deus. E em outro lugar vai acontecer tal coisa. É o sinal de Deus. Às vezes as coisas estão acontecendo e Deus está dando sinal para a gente. E você não está entendendo. Uma moça que quer casar, ela pergunta: Deus, eu quero um homem de Deus para casar. Deus vai dar sinal para você. Deus vai te dar a oportunidade de ver como é que esse futuro esposo seu trata a mãe e o pai e os irmãos. Do jeito que ele trata, ele vai tratar você. Não pense que casamento muda as pessoas. Se for ruim, vai arruinar mais ainda. Então tem coisas que pode estar acontecendo na sua vida e Deus está te dizendo assim: ó, cuidado, não arrisque. O perigo está aí. E as pessoas ficam dormindo. Você tem que entender a voz do Senhor. Esses sinais que Deus dá também, para a gente perceber quando é que nós temos que parar ou que temos que ir. Em Mateus, capítulo 2, versículo 12, também houve uma forma diferente de Deus falar. E aqui fala da revelação. A revelação, ela é a profecia. A revelação, ela é os sonhos, as visões que Deus fala. Lá no texto, os magos tinham vindo de diante do governador daquela região. E ele queria saber quem era o Messias que tinha nascido. Quando vocês encontrarem, retornem para cá. E ele tinha uma tramóia com tudo isso. Os pastores magos foram então atrás de Jesus, acharam Jesus, adoraram a Jesus. E o Senhor falou com eles em sonho: não volte a Herodes. Porque Deus também fala com sonhos. Deus fala por meio de sonhos. Não quer dizer que toda vez que você sonha, foi Deus que falou. Mas Deus fala sim através dos sonhos. Uma vez eu tive um sonho, vi aquele sonho e esqueci. Eu não sei quantos anos passou, mas um dia eu estava exatamente num lugar que eu nunca tinha ido e que eu vi no sonho.
Do jeito que eu sonhei, o lugar, a imagem ficou viva na minha mente. Quando eu cheguei no lugar, eu vi o sonho que eu tive. Do mesmo jeito, do mesmo lugar. E eu nunca tinha ido nesse lugar. Então Deus, ele fala como ele quiser falar e para o projeto que ele quiser falar. Mas uma coisa ele fala. Agora eu quero que você coloque uma coisa na cabeça. A forma mais certa de você ouvir Deus é quando você ler a palavra de Deus e ouvir a pregação bíblica. Não é qualquer pregação. Se vocês me conhecem a minha vida, vocês me ouvem menos do que alguém que é famoso, que vocês não sabem se ele é crente ou se ele não é. Porque subir num altar, no púlpito, para ser apenas um conferencista é uma coisa, você viver com a pessoa é outra coisa. Se eu fosse apenas um conferencista, eu seria muito melhor pregador que sou aqui, mas eu tenho que fazer várias coisas para chegar até aqui. Meu tempo não é só para preparar a mensagem. Então valorize o pastor que você tem. Se não puder amar, ao menos ore por ele, tá? Respeite o máximo que puder, porque você vai ser abençoado com isso. Então entendemos que Deus fala de forma diferente, mas ele fala. Mas quando nós ouvimos Deus, o que nós recebemos, pastor? Recebemos muitas coisas. Inclusive, vou dizer para você uma lista delas. Livramentos. Já viu que você quer fazer um negócio, uma viagem, você orou, Deus fala no seu coração, não faz. O coração seu fecha, aperta, Deus falando com você. Não caia na besteira de teimar com aquilo. Quantas vezes eu já desisti de uma viagem? Outro dia eu ia a uma cidade aqui vizinha e meu coração fechou para ir cedo. Eu podia ter ido bem cedo. O coração fechou para ir. Depois abriu para eu ir. Já eram umas 10 horas da manhã, até achei que estava tarde. E quando eu fui, que eu passei, tinha ocorrido um acidente numa estrada que eu iria passar. Sei lá se não era a hora que eu ia passar. Então Deus, ele está presente para falar conosco, irmãos. De alguma forma Deus fala com você, tá certo? Então Deus dá livramentos, Deus dá direcionamentos, fortalece quando ele fala com você, encoraja quando ele fala com você e também te dá estratégias. Inclusive no ministério pastoral, Deus dá estratégia, porque é muito difícil ser pastor, muito difícil. Se não for pelo Senhor, você não consegue pastorear. Eu fui a uma oficina fazer um serviço no carro e o rapaz, que nem é crente, ele falou uma expressão assim, ele falou assim, pastor, eu gosto de mexer com meus carros aqui, porque eles não falam. Porque é só colocar a peça no lugar. Mas mexer com gente, pastor, não é fácil. Eu fiquei quieto, né? Eu fiquei quieto. Mas sabe que Deus dá um amor ao pastor muito grande pelas suas ovelhas. Mas dá mesmo. Se eu disser que eu consigo olhar para todos vocês nos olhos. Porque você amar uma pessoa não é todo dia você ficar passando a mão no ombro dele. Isso nem é verdadeiro. Amar é no coração, é no respeito, é na responsabilidade. É na hora que você precisa, a pessoa está junto. Isso é amor. Isso é amor verdadeiro. Eu quero você, inclusive, fazer uma leitura de um texto que eu acho assim, o bolo da cereja do que eu falei aqui. Nós vamos ler, eu quero que você abra a Bíblia, agora eu quero que você leia comigo. É Salmo capítulo 81, por favor. Salmo capítulo 81, a partir do versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e tá encherei. Mas o meu povo não quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria
com trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Olha que coisa linda, irmãos. Deus disse: se Israel escutasse a minha voz, se eu abateria os seus inimigos, e eu sustentaria eles com um trigo mais fino, e faria botar mel da rocha, o melhor mel que pode existir. Existe uma bênção para quem escuta a voz do Senhor. Há uma prosperidade, há uma completude. Deus diz: eu vou repreender e vou abater os seus inimigos. Deus diz: não vai faltar o pão na tua casa, não vai faltar a prosperidade na sua família, se você ouvir a minha voz. Essa expressão está subentendida diretamente em toda a Bíblia. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, não, eu estou pregando Bíblia. Se você ouvir Deus, Deus vai fazer uma diferença na sua existência, que será desde o pão que entra na tua casa, até a 4ª geração dos seus descendentes. Deus não esquecerá de você. Então sirva ao Senhor e escute a voz do Senhor. O texto diz que o povo não quis ouvir. Isso é desobediência, isso é não obedecer, isso é obstinação de coração. E mais, em 1 Samuel 15, 23, diz que o desobediente, o rebelde, é como um feiticeiro. Olha que coisa séria. A pessoa que é rebelde tem um coração de feiticeiro diante do Senhor. Deus os repreenderá. Você sabe que nesse contexto, desse texto que eu falei aqui agora, por último, tem uma história. Que foi quando Deus rejeitou a Saul. Deus disse: você não me ouviu. Você não ouviu a minha palavra e eu te rejeito. Irmãos, coisa dura é quando Deus perde a paciência com a pessoa. Porque se eu perder a paciência com a pessoa, ainda tem jeito. Mas se Deus disser: eu não tenho mais paciência com você, você está perdido. Então, se você é um crente carnal, desobediente, rebelde, conserta a tua vida. Escuta a voz de Deus. Porque se Deus resolver tratar isso diretamente com você, vai doer. O colo de Deus dói. Então tu escuta hoje pelo amor e entra no plano de Deus. Senão Ele vai tratar com você. E ninguém vai poder resolver o seu problema, a não ser você. De tu orar, consertar teu coração, Deus vai lhe abrir as portas, Deus vai te abençoar. Quando eu comecei o meu ministério, eu tive uma luta muito grande. Eu me lembro que tinha um casal que eles tiraram o tempo para tirar a minha paz. E esse rapaz era uma pessoa que tinha uma marcenaria, uma pessoa próspera. Sabe o que aconteceu? Eles chegaram a passar fome. Sabe o que aconteceu? Até o casamento deles foi dissolvido. O diabo entrou, irmãos. Porque quando existe rebeldia, quando a pessoa erra e não conserta, chega uma hora que Deus não tem mais o que fazer com a pessoa. O próprio pecado conduz a pessoa à maldição. Outra que compartilhou com eles, que andou junto, porque se uma pessoa compartilha uma maldade e você associa aquela maldade, você também faz parte da quadrilha. Para qualquer jurista, você entraria como parte da quadrilha, você é associado a uma quadrilha. E o que acontece? A pessoa que estava, a irmã Luciana, minha esposa, está aqui, é o testemunho do que eu estou falando, viu? A pessoa que se associou com eles teve um problema tão sério de saúde que a mãe veio falar comigo que havia aconselhado ela: vai pedir perdão, pastor, para que essa maldição saia da tua vida. Meus amados irmãos, a Bíblia fala que quando Miriam
se levantou contra Moisés, na condição que Moisés tinha de profeta, de homem de Deus, Deus desceu o chicote nela. Ela ficou leprosa e teve que ser tirada do meio do arraial. Não brinca não, nós estamos lidando com coisa séria, é reino de Deus. Ou você leva a sério e escuta a voz do Senhor, ou Deus vai tratar com você. Que se eu te dizer algumas verdades, vai doer. Mas se Deus pegar um chicote para corrigir você, lembre dos cambistas. Lá no templo, o que Jesus fez com as bancas deles? Ele não é fácil. Se ele ficar nervoso com você, se você não escutá-lo, ele vai tratar você de forma direta. Por isso eu não quero pregar aqui um Deus carrasco, mas um Deus que ama. Também quando corrige, corrige porque ama. Tá? E quer salvar você e não quer que você pereça. Não quer que você vá para o inferno. Escute a voz do Senhor. Escute o que Deus está falando com você. O que é que Deus está cobrando da sua vida? Aprenda a dar prioridade para Deus. Viva um Deus de verdade. É para dizer assim, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, é também o Deus desse moço. É o Deus dessa moça. É assim que tem que ser. Amém, Jesus. Aleluia. Para isso você tem que aprender a ouvir o Senhor. Deus abençoe você de casa grandemente. Em nome de Jesus.